Falasse do como foi o dia do seu casamento. Se você se Rapaz, lembra dele, como foi. lembro perfeitamente. Foi no dia 12 de dezembro de 92 e uma das coisas várias coisas marcaram o casamento. É óbvio, além da alegria de da gente estar se casando e tudo mais, e o que que acontece? A gente até brinca no interior, né? Tem um ditado no interior que fala que quando a pessoa come na panela, no dia do, não sei se vocês escutaram, esse pessoal de Minas também fala, no dia do casamento chove muito. Rapaz, caiu uma tempestade no dia do meu casamento que alagou a cidade inteira. Convidados todos com dificuldade de chegar na igreja, de chegar na festa, não foi daquela assim, de derrubar a árvore, né? Foi muita água, muito vento, uma tempestade grande, né? E eu brincava com a minha esposa, falou, isso é Santo Antônio te ajudando, porque a gente casou numa capela de Santo Antônio, né? Falei, seu santo casamenteiro, você rezou tanto para ele aí para te ajudar a arrumar um marido bom, arrumou um marido bom. E aí teve essa manifestação da natureza aí para saudar o dia do nosso casamento. Mas foi um dia assim de, de muita alegria, familiares de todos os lados, né? A gente que acho que isso é uma das oportunidades boas nesse tipo de evento social, né? De estar com muita gente querida em um momento importante na vida da gente, né? E até hoje todo mundo fala da tempestade do dia do nosso casamento, né? Mas que apesar disso não nos atrapalhou em nada e foi um dia assim de muita felicidade que a gente se lembra até hoje, um dia de muita alegria, um dia muito querido de ser lembrado. Maravilha. E nascimento dos seus filhos. Você se lembra? Ah, Conta um pouquinho, perfeitamente. descreve para mim aí. Vamos lá. Eu tenho duas filhas, né? A Ana Laura e a Fernanda, né? O dia do nascimento da Ana Laura, por exemplo, eu me lembro que a minha esposa, ela estava com uma barriga enorme, né? A gente até brincava que se não tivesse ultrassom, tinha uns 3 moleques ali dentro, tá possível, né? Uma barriga enorme. E eu me lembro que ela tudo bem, deixei ela no sábado à tarde, minha filha nasceu no sábado, eu me lembro que era o dia que eu jogava bola. Deixei a minha esposa na casa da mãe dela e fui jogar minha bolinha sagrada de todo sábado à tarde, né? Os parentes, era cheio de primos, amigos, né? E eu estava jogando bola lá no campo society e vi um primo meu andando de longe, assim, chegando em um local, né? Um clube enorme, ele chegando de frente, olhando fixamente para mim e caminhando na minha direção, né? Eu já parei tudo, eu era zagueiro, né? Ele passou a bola no meio das minhas pernas de sacanagem, fizeram gol, ficaram me alugando e olhando meu primo chegando, né? E eu falei, aquilo ali é minha filha. E não deu outro. Ele falou assim, Ricardo. Eu falei assim, tá nascendo? Ele tá, mas fica calmo. Eu saí que nem um louco, né? Montei no carro, correndo para casa. E cheguei em casa e encontrei minha esposa, né? Entrando no apartamento e eu apavorado. Filho, vamos lá, a Ana Laura tá nascendo, a Ana Laura tá nascendo. Ela, calma, eu tô bem. E ela tinha estourado a bolsa já, né? Escorrendo, né? O líquido da bolsa. Não, calma, eu tô bem. E eu falei, não, bora para o hospital. Ela falou, não, toma banho primeiro que você está sujo do futebol. Tomei um banho a jato e saímos para o hospital e foi um dia assim, de grande alegria. Esse foi no dia 26 de agosto de 95, um sábado à tarde, né? E, coincidentemente, a minha segunda filha, a Fernanda, nasceu também no dia de sábado, no dia 13 de julho. Também coincidência. Só que nesse dia eu não estava jogando futebol. Eu estava já em casa aguardando e junto com a minha esposa, né? Quando chegou perto, eu falei, não vou correr o risco de 2 vezes a minha filha estar nascendo e eu jogando bola, não. Ela está por aqui. E assim foi. Dias muito, muito felizes, né? A minha primeira filha nasceu no mês de agosto. É uma época que em Goiânia o clima é muito quente, faz um calor enorme, né? Muito quente, muito seco, né? E a Fernanda nasceu no mês de julho, também num clima muito parecido. E assim fomos. Ambas nasceram em Goiânia, na cidade de Goiânia, que a gente residia. Dias muito felizes, muito felizes. Ah, você já estava em Goiânia nessa ocasião. A gente já estava em Goiânia nessa época. Maravilha. E me fala uma coisa, né? Eu me lembro que
Você fez engenharia civil e foi meio pelo acaso, né? Porque você era envolvido com o Queria técnico de fazer. elétrica, É, só que acabou entrando e o seu pai, você não conseguiu dizer não, né? E me fala um pouco dessa experiência da universidade. Como foi esse período? Tem alguma memória, alguma coisa que tenha sido marcante, alguma situação? olha, Danilo, universidade sempre tem, né, um momento assim de descoberta, de transformação na vida da gente. Uma das coisas assim que marcaram a universidade, que eu fiz a universidade o tempo todo trabalhando, né? Eu fiz PUC, trabalhava para poder custear os ensinos da faculdade, né? E nesse meio tempo ralava muito, né? Porque fazer o curso de engenharia é sempre um curso muito pesado, que te demanda muito assim, em termos de estudo, de dedicação, né? Eu me lembro que eu morava num apartamento e às vezes passava a semana inteira sem ver meu pai. E o meu quarto, porta de frente com a porta do quarto do meu pai, porque eu saía de casa todos os dias às 6 horas, 6h15 da manhã, e chegava em casa todo dia às 11h30, 11 horas da noite, né? Era normal, por exemplo, sair, meu pai está dormindo, meu pai já era aposentado, chegar, meu pai já está dormindo, e, e assim, muito esforço, mas valeu a pena, mas a questão do aprendizado e as pessoas com mais dedicação lá, eu consegui ainda ter uma boa performance lá, consegui fazer um bom trabalho. Foi interessante assim que quando da metade do curso em diante, um reconhecimento legal dos colegas que a gente tem uma amizade muito forte até hoje. O meu apelido na faculdade é mestre, mestre. As pessoas me apelidaram de mestre. E não é porque me achavam mestre, não. É porque na época todo mundo tinha um mestre para cá, um mestre para cá. Eu falei, pô, você não bota negócio de mestre, não. De hipocrisia, são todo mundo igual. Eu falei, então tu vai ser o mestre de verdade. Até hoje me chamam de mestre, né? Mas apesar disso, assim, no meados do curso, diante, a turma se reuniu e falou assim, Ricardo, você vai ter que ser o presidente da comissão de formatura, porque haviam sido tentadas já 2 comissões e não tinham conseguido deslanchar, porque não conseguia coesão do grupo como um todo, né? Eles falaram, vai ter que ser você, cara. Eu falei, rapaz, eu trabalho pra caramba, faço um projeto CNPq e faço o curso de engenharia, não tenho tempo para ser presidente da comissão. Não, se não for você, não vai ter celebração, não vai ter comemoração, a gente não vai conseguir se organizar. E acabei tendo que encarar mais essa também, né? Eu trabalhava, fazia o curso de engenharia, fazia um projeto de pesquisa CNPq, presidente da comissão de formatura e ainda jogava bola 2 vezes por semana. Não sei como eu conseguia. Era engraçado, de vez em quando, eu até brinco, né? A energia que a gente tem na juventude, às vezes eu saía da aula 10, 11 horas da noite, ia para o ginásio jogar salão das 11 da noite à meia-noite. Cara, você fica pensando que ser muito fominha de bola um negócio desse. Vai gostar de futebol assim na longe, para sair sujo, ir embora para casa, tomar banho e levantar no outro dia às 5h30 da manhã. Vai gostar de bola, né? Eu sempre gostei muito. Muito bom. Esse trabalho, o que que era? Né? Já era de estágio, assim? Estagiário? Conta Não, um era pouquinho. trabalho já, eu exercendo a minha profissão, né, que eu ganhei com a escola técnica, com o ensino médio, né, eu era técnico de manutenção de um banco, né, de um grande banco brasileiro. E como era banco, e por que que eu acabei tentando essa oportunidade? Porque a jornada de trabalho do bancário, naquela época, era uma jornada de 6 horas. Então, eu conseguia, como eu tinha aula todos os dias pela manhã e alguns dias à noite, eu conseguia sair, fazer as aulas de manhã, corria para o banco, entrava no banco meio-dia e meio, trabalhava até às 18h30 e voltava para a aula da noite. Né? E foi o que eu consegui, trabalhando como técnico de elétrica no banco. Os 4 primeiros anos da universidade foi dessa forma, né? Uma correria muito grande, um rala muito grande, até que aconteceu um episódio engraçado assim, do final da minha faculdade, que era o seguinte: num pano rápido, né? A área de manutenção do banco também cuidava do patrimônio. E eu sempre me incomodava que toda a época de campanha salarial dos bancários, todos os meus amigos de banco participavam das movimentações, reivindicações, eventualmente greve, tinha dia cortado, hora de trabalho cortada. E eu, como estava na área de patrimônio, ficava de sobreaviso e meu salário triplicava, porque eu ficava de hora de sobreaviso, né?
E aquilo me incomodava profundamente, eu era muito incomodado com aquilo, né? Até que eu estava no 4º ano de faculdade, eu falei assim, eu não me conformo, não acho que isso está correto, eu sou beneficiado, né? E também fiz paralisação, quando houve paralisação, e fui demitido do banco, né? Porque na área de patrimônio você não podia. Eu avisei meu gerente, fiz um esquema de escala lá e tal, mas o fato é que eu fui desligado do banco. Aí qual foi a preocupação? Meu Deus, o que eu vou fazer para acabar a faculdade, né? Era a grande preocupação. E, e aí, isso foi no final de ano, um desses encontros de final de ano de família, né? Tinha um primo meu, primo e irmão criados juntos, falou, rapaz, eu já sei o que você faz. Todo mês de janeiro eu vou para o Nordeste. Eu vou de folga para o Nordeste de férias, vou lá, compro muita renda cearense, trago aqui para revender, para pagar os custos da viagem, ainda passeio para caramba. Vamos embora comigo. E aquele negócio ficou me martelando, eu não quis nem saber. Rapaz, eu fiquei 33 dias no Nordeste, entre Fortaleza, Natal e Maceió, passeando, pensando o que eu ia fazer para pagar a faculdade, como é que eu ia fazer. O meu pai me ligava bravo pra caramba. Não sei se você se recorda, né? Que eu falava que o sonho do meu pai era ter um filho engenheiro, né? E o meu pai, no começo, como dizem aqui no Rio, né? Bravo igual siri na lata, né? Rapaz, larga de ser irresponsável, vem embora para a gente guardar dinheiro e pagar a sua faculdade. Eu falava, não, pai, não vou não, vou ficar aqui. No meio da viagem, ele falava assim, filho, vem embora, presta atenção, como é que a gente vai pagar essa faculdade? Eu falei, não, pai, eu vou ficar aqui até o final. Aí no final ele falava assim, filho, pelo amor de Deus, vem embora para a gente terminar essa faculdade. Eu fiquei e foi talvez um dos melhores passeios da minha vida, né? Passei de estudante, manja, passei de estudante, albergue, vai para cá, né? Duro que sal de acho, né? Mas foi um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida, com primos, com amigos muito queridos, né? E ao chegar de viagem, no segundo dia que eu cheguei de viagem, uma oferta de estágio bateu na minha porta. Eu fui chegando no segundo dia, falei, Ricardo, tu saiu, tu tá emprego, quer vir estagiar com a gente? E foi a ponte para a gente concluir a universidade. Não deixei de fazer a minha viagem. Meu pai ficou de bem comigo, porque eu consegui concluir o curso e foi muito bom. E no final ainda, além de ter tido o trabalho aí de ser presidente da comissão de formatura, que dá muito trabalho, né? Mas foi uma etapa importante de desenvolvimento de pessoas, porque a gente desenvolve liderança, né? Desenvolve capacidade de negociação, saber ouvir, saber negociar. E comissão de formatura é o encontro de todos os pontos de vista, né? De todas as vontades. Um exercício que ajudou no meu crescimento, que eu apliquei muito na vida profissional, né? E no final de tudo, ainda me fizeram um orador da turma, por eleição. Fizemos uma oração lá, votaram 5 pessoas que podiam ser orador. O pessoal falou assim, vai ser você, Ricardo. Eu acabei ainda sendo o orador da turma. Foi um motivo assim, de muito orgulho, foi muito bom. Muitas notícias, muitas boas lembranças de um grupo que a gente se reúne regularmente ainda, um pouco paralisado pela pandemia, mas com vários churrascos já agendados para assim que possível. Estamos doidos para nos aglomerar. Total, né? Bom, então teve a festa, né? A festa saiu. Saiu, foi uma festa abençoada, graças a Deus, correu tudo muito bem, foi muito bom. Maravilha. E esse emprego novo, o que foi esse Foi um estágio? período de estágio numa empresa de projeto, fazia projeto, de um professor meu, né? Eu não tinha falado, não tinha pedido nada a ele, mas só comentei a situação, falei que estava saindo de férias, e como ele tinha sido monitor da disciplina dele, ele gostava, respeitava assim, a dedicação, o esforço, né? Eu fui chegando de férias e ele me ligou, falou, vem cá que eu arrumei um estágio para você. E depois desse estágio, fiquei lá 4, 5 meses só, apareceu um concurso de estágio para Furnas. Para Furnas. E à época eu ainda era monitor de uma disciplina de um professor que era engenheiro de Furnas, né? Aí esse meu professor conversou comigo, o Ricardo, até concurso de estágio lá para Furnas. Aí eu falei assim, esqueça disso. O que é Furnas, professor? O que é Furnas, né? Ele falou, olha, Furnas é uma grande empresa de energia elétrica, papai me contou mais ou menos a história. Eu falei assim, o que tem de bom para a gente aprender lá? E ele aí me contou, na verdade, o que eu aprendi depois, e acabou sendo uma área que eu fui gerente dela, que tenho muito orgulho,
Em Goiânia, nós temos talvez um dos maiores centros de tecnologia e engenharia civil da América Latina, que são conjuntos de laboratórios que Furnas tem lá em Aparecida de Goiânia. Eu, goiano, fazendo engenharia civil, não o conhecia. Fiz concurso de estágio, foi processo seletivo, concurso, prova, psicotécnica, entrevista, né? E eu confesso que no começo eu fui para o concurso porque a bolsa de estágio era maior, não porque eu nem imaginava que aquele concurso de estágio fosse mudar a minha vida, como mudou. Porque entrei lá estagiário em outubro de 91 e nessa empresa estou até hoje, com muito orgulho, né? Com muita alegria. Já rodei bastante, já trabalhei em várias áreas, mas foi o concurso que mudou minha vida. E por um acaso, se eu não tivesse feito greve no banco, eu ia continuar no banco até o final do curso, provavelmente, né? E assim foi, né? Assim A foi. estrada deve ser outra, né? É, exatamente. Me conta o seu primeiro dia em Furnas. Conta para mim, descreve aí para mim. Rapaz, eu vou descrever o primeiro dia como sendo o dia da entrevista final do processo seletivo, né? Você já tinha os estagiários já selecionados, eles faziam entrevistas com os engenheiros para ver em que linha de trabalho você iria atuar, né? Então lá tinha duas grandes linhas de trabalho àquela época, né? Que era a área de tecnologia do concreto e a área de geotecnia, que mexia com a geologia, mecânica dos solos, né? E, mal sabia eu, na parte de tecnologia do concreto, sem medo de errar, era, aquela época, o laboratório mais avançado da América Latina. Ainda hoje é, na área de tecnologia do concreto. Respeitado internacionalmente, serviço prestado para 4 continentes do mundo. É uma área assim, de excelência técnica, de fato, né? Mas eu, estagiário, né? Estagiário é bom que pode falar besteira, né? Na hora da entrevista, perguntando que áreas eu gostaria, eu falei, essa área de concreto aqui, acho que já dei tudo que tinha para ver na faculdade, acho que aqui não vai me agregar, não, eu queria área de geotecnia. Os engenheiros ficaram olhando assim, vários assim, isso, o menino não sabe nada, mas parece que ele foi bom na prova, deixa ele trabalhar na área de geotecnia lá. E com poucas semanas que lá estive, eu vi o tamanho da besteira que eu tinha falado, mas já que, graças a Deus, aqui estou, vou aprender com essa turma aqui, que aqui eu tenho uma área de ponta, né? E foi muito bom. Acabei fazendo estágio na área de geotecnia lá e Mas aprendi bastante. o que que era, Ricardo? Conta para mim assim, como que era um laboratório? Como que é isso? Qual que era o É trabalho um, nessa é época? um, esse é um conjunto de laboratórios. O que aqueles laboratórios faziam naquela época? Nós tínhamos, ao mesmo tempo, em construção, duas grandes usinas hidrelétricas, né? Uma chama Serra da Mesa, fica no norte do estado de Goiás, outra chama Corumbá, que fica no sul do estado de Goiás. Como a gente estava em Goiânia, a gente dava suporte técnico para esses dois empreendimentos. O que o laboratório faz? O raciocínio é simples, né? Quando você vai fazer uma grande obra desse porte, não há como você trazer material de outro local, porque o custo de transporte inviabiliza a realização do empreendimento. Você tem que usar da melhor forma o material que está ali, naquele lugar, né? Você não pode, o custo de transporte para volumes monumentais de material não torna inviável qualquer empreendimento, né? Então, o que é o trabalho do laboratório? É conhecer ao máximo possível a característica do material para melhor aplicá-lo, com segurança e otimizando custos. É esse o resumo do laboratório, né? Ele trabalha com otimização dos custos do empreendimento e, ao mesmo tempo, garantindo a sua durabilidade, a sua performance técnica, né? Porque são estruturas que têm que estar ali funcionando, operando íntegras por décadas e décadas e décadas a fio, né? Deus nos livre, um barramento de Serra da Mesa, 150 metros de altura a barragem, e é a maior barragem de acumulação de água do Rio Tocantins. Se aquele negócio romper, Deus nos livre, né? Várias cidades aí, Tocantins, bacia do Tocantins afora, né? Então, assim, a gente, obviamente, isso é para ilustrar a importância do trabalho, mas essas estruturas nunca chegam nessa situação limite, né? Você tem outros problemas de segurança antes e demandam um investimento alto, né, para a recuperação. Então, o laboratório trabalha com o quê? Pesquisando, conhecendo ao máximo possível a característica do material para você aplicá-lo da melhor forma, de forma segura e a mais barata possível, né?
É como se a gente fosse conhecer uma pessoa mapeando o DNA. Ó, o Ricardo, aqui o DNA é isso, tem propensão até a tal doença, né? E como a gente diz, o laboratório, eu sempre uso a analogia com a medicina, né? Os laboratórios em grandes empreendimentos, ele atuam desde a ginecologia, a obstetrícia, até a geriatria do empreendimento. A gente faz todo o ciclo de vida útil dele, desde a fase de estudo, antes de construir, até a sua fase de operação, você está sempre colhendo material. Eu até brinco, né? Um grande empreendimento desse, ele tem diversos drenos, né? Porque você faz um grande barramento para segurar grandes volumes de água, a água passa, ela permeia a estrutura. Então, o que você faz? Você disciplina o fluxo da água para você fazer sob condições controladas. Então, da mesma forma como a gente faz análise de colesterol, triglicerídeos, né, para ver a saúde do corpo no ser humano, você faz de forma muito parecida para ver a saúde física de uma grande estrutura dessa, né? Laboratório é quem faz também. E da mesma forma, quando você tem estruturas já envelhecidas ou de longo tempo de operação, vou dar exemplo aqui. Vocês estão no Rio ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. É Então bom, a vocês vão Dani está no perceber que Rio, é entre Rio e verdade. São Paulo, entre Rio e São Paulo tem aqui no município de Resende uma usina hidrelétrica de funil, né? Ela é da década de 50. E se você for lá, ela já está lá com mais de 60 anos de vida operacional. Se você for lá naquele empreendimento, você vai encontrar uma usina em perfeito estado de funcionamento, limpinha, arrumadinha. Pode ficar mais 60 anos operando graças ao trabalho do laboratório de tecnologia, que trabalha com corrigir problemas de saúde na concepção, ou seja, na hora da construção, você evita que a gente tenha problema ao longo da vida, fazendo melhor utilização do material. É como se você fosse consertar o DNA de uma pessoa, Tem entendeu? até, bom, tenho várias perguntas, né? Porque eu sou totalmente leigo, aí eu vou aproveitar. Tá, Em relação, conversa boa. primeiro, né, como que é na prática ali do laboratório, né? E eu queria saber um pouco dessa época, quando você entrou, que você falou o ano, mas eu perdi aqui. 90, como estagiário em 91. Então, poxa, no início da década de Todo 90, eu imagino que muita coisa mudou, né? Então, como ano. que era ali essa parte técnica, o laboratório? Descreve um pouco para a gente esse pegar, como que ia Ambiente. coletar, o ambiente, o trabalho. Perfeito. Então, como é que funcionava isso? Você tinha laboratórios em campo, aqueles que ficavam lá na linha do canteiro de obras, e o laboratório central, que ficava em Aparecida de Goiânia. Ensaios mais simples, né, que você fazia de forma menos precisa, você fazia com laboratórios de campo, né? É mais ou menos hoje, você está hoje no enfrentamento à Covid, né? Se você quer saber como é que a coisa está numa resposta rápida, vocês todos já devem ter visto pela imprensa o exame sorológico, aquele que faz a gotinha de sangue, bota lá no estojinho, né? Aquele é um exame de baixa complexidade para resposta rápida, né? Mas se você quer saber, pesquisar um pouco mais para ver a tendência, como é que está, por exemplo, o comprometimento do pulmão, você precisa de um laboratório central com exames mais sofisticados, né? Faz a mesma analogia para a construção de empreendimento, é praticamente a mesma coisa. Você tem na linha de frente um trabalho um pouco menos complexo do ponto de vista técnico, que te dá respostas mais imediatas, um pouco menos precisas, para você fazer liberação de praça de trabalho, liberação de frentes de serviço, né? E aqueles trabalhos que são de característica de maior complexidade, para antever problemas com décadas de antecedência, né? E a gente faz isso no laboratório. A gente prevê patologias, né? Problemas de saúde que a estrutura pode ter com 3, 4 décadas de antecedência, com os exames que a gente faz no laboratório central, com equipamentos de maior sofisticação, com, por exemplo, microscópio a laser, espectrofotômetro de absorção atômica. A gente tem um aparato tecnológico importante exatamente para garantir o sucesso do empreendimento, né? Então, assim, eram dois ambientes muito diferentes, né? O ensaio de campo é aquela coisa da pressão, da linha de produção, do aspecto assim mais botina no chão, né? E o laboratório central é um ambiente um pouco mais de maior complexidade, o pessoal que pensa um pouco mais, o pessoal que pesquisa, que desenvolve tecnologias novas, né? E esse período que eu entrei é exatamente quando estava começando a revolução da informática, né?
evolução da informática. E era um problema cultural engraçadíssimo, porque muita gente gostava de fazer a conta na calculadora, na planilha, preenchendo na mão. E eu cheguei estagiário inocente e falei assim, vamos informatizar um cálculo desse aqui. Eu faço na minha calculadora Casio FX 850p, tinha 16K de memória. Olha só que potência, 16K. E eu fazia programas para automatizar cálculo que o pessoal fazia na calculadora e quase fui enxovalhado, porque o pessoal não queria abrir mão da calculadora, mas de jeito nenhum. Naquela época em que, quando começou a introduzir os computadores, já em meados da década de 90, vários colegas conferiam a conta que a planilha eletrônica do computador fazia. Era engraçadíssimo. Então, um período assim, de muita transformação, de adaptação, de cultura, né? O pessoal mais antigo, mais experiente, com a sabedoria da parcimônia, o pessoal novo. Então, assim, é uma dinâmica e ainda hoje a gente experimenta, né? Muda a tecnologia, mas a questão da importância da renovação cultural, né? Renovação dos conhecimentos para a empresa, qualquer empresa se perpetuar, né? Assim foi naquela época do laboratório. Eu me lembro, o meu pai, ele conta uma situação interessante, né? Que ele trabalhava na nitroquímica e teve a inauguração do fax, né? Então, todo mundo em torno, né? Vendo o fax funcionar, né? Tá aí. Você teve uma situação dessa também, assim, que você se lembra, que marcou você, não? Rapaz, quando teve o primeiro processamento por computador de um cálculo lá no laboratório, foi uma coisa que parou o laboratório. Parou o laboratório. Todo mundo dizendo que a gente tinha um dos processos mais complexos que a gente tinha na época era o chamado cálculo térmico. Por quê? Quando você tem uma estrutura de concreto muito grande, num pano rápido, né? O concreto ele não endurece por secagem, ele endurece, ganha resistência por reação química, né? É uma reação química. E como toda reação química, ela libera calor. Então, quando você tem um volume grande de estrutura de concreto, tal como, por exemplo, uma barragem, há muita liberação de calor. Então, você tem que fazer cálculos térmicos, que depende do material, do tipo de cimento, do tipo de material na região, da sua estrutura de lançamento, do seu cronograma de produção, para que você não produza um calor exagerado que vá dar problema de durabilidade 10, 20, 30 anos à frente, né? Então, assim, são cálculos muito complexos, com equações diferenciais, de terceiro grau, né? Fazia tudo na mão. Quando chegou o primeiro processamento de dados, que foi processar o cálculo térmico, fazia à mão em 2 semanas, fizemos em 1 hora, né? Rapaz, parou o laboratório, ficou todo mundo olhando e vários perguntaram, vamos conferir esse cálculo? Vamos conferir? Pega aí, vamos conferir. Alguns conferiram, para validar, né? E foi um momento de transformação muito importante, né? Quando chegou o e-mail, então, rapaz, não tem que pegar o telefone, não tem que mandar ofício, manda por e-mail. Como é que é isso? Dá para confiar? Muito É um bom, momento né? de transformação cheio de história. Muito bom. Nesse laboratório, assim, tinha aquele É. inventor, tinha o professor Pardal, tinha umas figuras dessas, Vários, assim? Conta uns causos aí. vários professores pardais, lá o pessoal que trabalhava na, na área de pesquisa, né? Eu me lembro, por exemplo, do gerente da época que a gente tinha lá no laboratório, o Walter Pacelli, era uma pessoa de reconhecimento internacional. Ele trabalhava em Flunas, dava consultoria no Brasil, no exterior, né? E era uma pessoa, um mineiro simples, né? Do interior, cheio de história, e um grande tecnólogo, né? E à época, quando eu já um pouco mais de tempo no laboratório, ele me delegou a função lá da gente avançar em termos de gestão. E foi uma das decisões, um dos convites que mudaram a minha vida, né? Então, na época, final da década de 90, qual era o contexto do setor de energia, né? Privatização, né? Muita privatização, as primeiras privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, segunda metade da década de 90, né? Então, houve um esforço muito grande naquela época de uma orientação para o mercado, de captar, vender serviço para a iniciativa privada, né? Que era uma situação semelhante ao que a gente vive hoje, mas a gente já tinha vivido isso lá na década de 90. Então, houve um trabalho grande de buscar certificação de qualidade, ISO 9000 e coisas do tipo, né? E o nosso laboratório lá, inclusive, foi precursor, foi a primeira unidade do Grupo Eletrobras a ter certificação de qualidade, ISO 9000.
E a coordenação do processo, à época, o nosso gestor delegou para mim, né? Falou: você leva jeito, você é articulador, conversa bem com as pessoas, coordena o sistema de gestão nosso. A gente começou a trabalhar. Ele, grande técnico, tradicional, e eu olhando práticas de gestão mais modernas, né? E eu me lembro, numa época que eu estava tentando evoluir a gestão, introduzindo um método de gestão chamado BSC, né? Balance Scorecard. Você via todos os resultados da empresa, cliente, empregado, processos internos, conformidade e resultado financeiro, tudo conectado. Você enxergava a empresa assim, né? De forma aberta. Isso que é o BSC. E numa reunião lá com todo o board, lá eu explicando aquilo, tanto que era importante para a gente trabalhar com resultado e tal. Ele ficou, eu devo ter falado por mais de uma hora, e todo mundo mudo, né? Todo mundo em silêncio na sala, eu acabei de explicar, eu falei assim, ou foi muito bem, ou eu me ferrei de verde e amarelo agora, né? Vamos ver o que veio para lá frente. Aí ele virou assim, falei, cara, olha só, eu não entendi nada do que você falou, não. Esse negócio de BSC, para mim, está parecendo bicho de 7 cabeças. Você tem certeza que isso é bom? Vamos trabalhar com esse negócio. E vamos em frente. E foi até hoje, isso foi em 2000. Até hoje tem colega de trabalho que me pega no pé com um bicho de 7 cabeças, mas com um bicho de 7 cabeças que mudou, de fato, o ciclo, né? O ciclo de gestão que a gente começou. Naquela época, você vinha de uma cultura muito estatal, de qualquer jeito o orçamento está lá, de qualquer jeito o salário está no final do mês, né? Você tinha sempre uma estimativa de trabalho, você não estava correr atrás de trabalho, a empresa estava trabalho, para uma realidade diferente, de ter que correr atrás de contrato de serviço, de ter que arrumar sustentabilidade financeira, sob risco de fechar, e te exige uma visão mais moderna de mundo, né? E naquela época a gente já procurava trabalhar, era uma prática de gestão que era vanguarda no mundo naquela época, né? De 2 professores lá de Harvard, né? O Kaplan e o Norton, que a gente estava estudando, e a gente procurou introduzir rapidamente, que é uma coisa, hoje é óbvio, né? Você conectar, empregado motivado e treinado, você vai ter maior produtividade, que vai ter mais retenção de contrato, que vai ter melhor resultado financeiro. Isso é uma lógica simples, né? Só que a gente fazia de forma estruturada e organizada, essa e outras lógicas, né? E é o bicho de 7 cabeças, a gente começou a trabalhar de forma pioneira na empresa daquela forma, e foi muito interessante, que a partir dessa delegação, eu procurei trazer para a nossa unidade diversas práticas de gestão para a gente evoluir no nosso capacidade, né, de gerar resultado, avaliação de pessoas em 360 graus, que você já deve ter ouvido falar, né? Você, quando vai fazer avaliação de desempenho superior, com seu subordinado, com seus pares, isso a gente fazia lá 20 anos atrás, numa área pública ainda, né? E foram trabalhos que foram muito bons, que geraram aqui diversos reconhecimentos para a gente. Ricardo, mas a implementação disso era só no laboratório, isso? Só na A nosso unidade do laboratório? o nosso laboratório foi projeto piloto da empresa. Então, quase todos os experimentos de gestão que a empresa estava fazendo elegeram o nosso laboratório como projeto piloto para testar aquilo tudo. Por que elegeram o laboratório? Porque era uma área que, por ser laboratório, já tinha cultura de processo, de protocolo, de procedimento, isso já era da natureza da gente, né? Porque a gente já tinha um sistema de gestão da qualidade ISO 9000, e dava alguma base para você fazer isso. E aí nós fomos eleitos, né? E além de ter essa estrutura, a característica das pessoas lá, que eram pessoas ligadas a empreendimento, pessoas que gostavam de desafio. Então a gente topava desafio. Olha aqui o caos, né, que eu contei do bicho de 7 cabeças. O gerente da área não entendeu a técnica, porque não era a área de formação, mas percebeu que podia gerar bom resultado, ele encara, delega e encara o desafio. A área sempre foi assim. E daí a gente virou projeto piloto de Furnas, em diversos experimentos na área de gestão. E essa disponibilidade, esse empenho em melhorar a sua gestão rendeu para a gente 4 prêmios do governo federal. Por 4 vezes fomos ao Palácio do Planalto encontrar com Sua Excelência o Presidente da República, ganhar um prêmio, um tapinha nas costas, parabéns, fique em frente. E graças a todo esse trabalho.
Uma delas foi bastante curiosa, né, que tem alguma analogia com o ano que a gente está vivendo, né? O que, que a gente se fala hoje, né? Crise energética, né? Risco de apagão, não é isso? Está se falando no Brasil hoje, né? E a ocasião anterior que todas as mídias estão falando é comparando com 2001, não é? Lembra do racionamento de 2001? Pois no auge do racionamento de 2001, Furnas foi reconhecida por Sua Excelência a Presidência da República por intermédio do nosso laboratório como unidade de piloto de gestão. E foi um trabalho de comunicação grande, porque a mídia não aceitava. Como que uma empresa de energia está sendo premiada no ano do racionamento, né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? E foi uma ocasião assim muito muito interessante. A gente Você tinha até um tocou no assunto ah, do apagão. Como que sim. foi isso aí, aquela época ali? Você ali em Furnas, como foi esse negócio? Para a Você gente foi lembra uma coisa disso? muito fácil de lidar pelo seguinte: o apagão de 2001, na nossa visão, em grande parte era resultado da política energética adotada 5, 6 anos antes. Por quê? A política energética que o governo adotou, além de ter feito a questão das privatizações, as privatizações foi o normal, ok, movimento de mercado. Mas o que foi feito na época que não deu certo foi retirar totalmente a ação de governo enquanto instrumento de planejamento do setor de energia. Você saiu de um modelo totalmente estatal para um modelo totalmente de mercado sem um planejamento, né? Hoje você vê, por exemplo, é muito fácil para o cidadão perceber os leilões de energia. Lembra que o governo faz leilões? Ou seja, o governo direciona, ó, não precisar leilão agora de energia assim, energia assada, você faz projeção de demanda para contratar novos fornecimentos, né? Naquela época não tinha isso, foi abandonado. Falou assim, o mercado se arruma, o mercado se ajeita. E o mercado tem um problema na área de infraestrutura. São investimentos de longo prazo de maturação, né? Com elevado risco, porque são de elevado prazo de maturação, e precisa de um direcionamento de uma política pública, porque senão o empresário não vai colocar um dinheiro longo prazo de retorno, não faz. E o que, que aconteceu? Fruto da política energética no final da década de 90, os investimentos caíram brutalmente, né? Por falta de política energética que puxasse, direcionasse os empreendimentos. E, por falta de investimento, coincidiu de ter uma crise hídrica, falta de investimento do lado, crise hídrica do outro, racionamento de energia, não tem mágica, né? Então, para a gente que era do setor, não foi surpresa, já era previsível, foi surpresa para a Mas não teve sociedade, né? aquela pressãozinha básica, assim? Para a gente foi bênção, porque falou, olha, precisa de investimento. E a gente que trabalhava numa área de construir empreendimentos, para a gente foi bênção. Ah, precisa de investimento? Opa, tá aqui quem sabe fazer, vamos embora. Entendeu? Então, assim, a crise hídrica, como tudo na natureza, né? Toda crise tem quem tem problema, alguns se beneficiam, né? Para a gente foi um resgate da importância das estruturas, do conhecimento que o Brasil tinha em termos de capacidade de planejamento e expansão para a realidade daquela época, né? E não foi surpresa, a gente estava pronto, explodiu o volume de serviço. Foi nessa época, por exemplo, após o apagão, que se criou a empresa de planejamento energético, a EPE. E de vez em quando a gente ouve na televisão, é a empresa que faz os estudos técnicos e sinalizam quais são as demandas, né, de necessidade que o mercado, que a sociedade brasileira vai precisar em termos de fornecimento de energia. Foi logo após o apagão de 2001. E a gente estava lá sendo premiado pelo presidente da República. O nosso presidente da época, doutor Luiz Carlos Santos, ele é falecido já, mas era uma pessoa assim, ele era um deputado de muita influência lá em Brasília, né? E foi para receber o prêmio, né? Ele chegou, o pessoal chegou para conhecer a gente, ele não nos conhecia, né? E eu cheguei, pô, presidente, cara, manda pra caramba, né? Vai chegar, vai dar um abraço na gente, né? Ele olhou assim, vocês que ganharam o prêmio? Eu falei, pô, doutor, uma honra muito grande para a gente. No ano que vem eu quero que a gente fique numa posição melhor do que essa. Tá vendo o apagão aí? Agora a gente tem que ter a resposta. Problema de vocês, se vira. E direcionou.
Não teve nem um abraço, né? Não, nem um parabéns, muito bom, nada, né? Só falar, ó, se vira e fica arruma uma posição melhor. E a necessidade é que faz o mundo girar, né? No ano seguinte, a gente fez um trabalho muito forte e fomos o primeiro colocado do prêmio. Aí nós chegamos lá no número 1, né? A gente tinha sido medalha de... Na época eram faixas ouro, prata e bronze, né? A gente tinha sido faixa prata, né? Segundo nível de gestão da administração pública federal. No ano seguinte, a gente foi faixa ouro e o melhor dentro da faixa ouro, né? Aí ele no ano seguinte, ele falar, cumprimentou. Gostei, fizeram do jeito que eu falei, meus parabéns. Mas foi assim, um momento assim, muito rico, por quê? Esse tipo de movimento, quando você renova muito a cultura, quando você olha para o futuro, isso lançou as bases de muita coisa para a empresa hoje, né? Isso repercutiu na minha carreira, deu um outro viés de carreira, de aprendizado, de crescimento. Vários colegas que conciliaram a formação técnica com um lado mais abrangente, mais holístico para enxergar qualquer negócio, para fazer qualquer negócio, qualquer atividade mais produtiva, né? Viraram diretores, né? Tínhamos vários superintendentes da empresa, né? Que se projetaram a partir desse aprendizado, né? É o meu caso, por exemplo, o caso de outros colegas que estão na função comigo agora, ou de alguns colegas que me antecederam, né? Até Período de aí, muito cara, aprendizado. Quando você está aberto para aprender, eu vou esmiuçar mais a sua carreira, né? Como foi, porque do estagiário eu já estava coordenando e tal. Mas antes disso, só para entender, esses laboratórios existem até hoje até hoje e, existem. e Até só hoje. tem em Goiás, é isso? Só tem qual que é o nome? Esse Aparecida de laboratório, Goiânia? Aparecida de Goiânia, Mas eles só ficam tem lá lá? em Aparecida. É por que que eles continuam lá, né? Eu até brinco, às vezes explico, né? Por que que você tem uma unidade de alta tecnologia em Aparecida de Goiânia? Né? Por quê? Né? Muita gente pergunta, o que você está fazendo em Aparecida de Goiânia? Muito simples. Se você olhar a história da empresa, eu vou falar assim, de antes, no período ainda estatal, até meados da década de 90, né? As empresas estatais de geração tinham áreas de concessão. A Eletronorte ficava no norte, a Chesf no nordeste, a Eletrosul no sul, e Furnas pegava o sudoeste e centro-oeste, né? Então, se você vê a história, você começou o aproveitamento hidrelétrico ali pelo Rio Grande, na usina de Furnas, saiu descendo a Rio Grande, depois começou a subir o Triângulo Mineiro ali, usina de Tumbiara, no Rio Paranaíba, e no início da década de 90, final da década de 80, começou a fazer exploração de potenciais hidrelétricos no estado de Goiás. E o laboratório foi deslocado para Aparecida de Goiânia, por quê? Já tinha uma subestação de Furnas lá, que é uma subestação Bandeirantes, tinha espaço físico, e ele ficava, do ponto de vista logístico, próximo a duas grandes usinas que a gente estava em fase de estudo naquela época, que é a usina de Serra da Mesa e de Corumbá. Quando eu entrei em Furnas, elas já estavam em construção. O laboratório foi para lá no final da década de 80, antes de eu entrar na empresa, né? E o que aconteceu em meados da década de 90? Veio a chamada desregulamentação do setor elétrico, acabou esse negócio de área de concessão, né? Os laboratórios estavam lá no coração do país e podiam atuar em qualquer lugar do país. Ou seja, você tinha no diferencial duas coisas: um diferencial logístico de deslocamento, o grande horizonte de desenvolvimento energético para um modelo que a gente tinha na época, né? Muito hídrico, né? Baseado em hidrelétrica. Era centro-oeste e norte, a gente já estava por ali, e o remanejamento de uma estrutura laboratorial grande, como a gente tem lá, é muito onerosa. Se você não tiver nenhuma grande justificativa, nem há necessidade, até porque lá de Aparecida de Goiânia, a gente prestou serviço para a China, para a Malásia, para a Argélia, para Portugal, para os Estados Unidos, né? Quase todos os países da América do Sul, porque você traz o material para o laboratório central. Então, podia estar em qualquer lugar. E o laboratório está lá em Aparecida de Goiânia até hoje. É um laboratório que eu tive assim, um prazer grande de ajudar a diversificar e hoje atua em outras áreas, em geração de energia como um todo. Hidrogênio, energia eólica, solar fotovoltaica, né? Uma área de tecnologia destinada a apoiar e suportar, né? Novos empreendimentos de energia do país. E está lá em Aparecida de Goiânia. Muito orgulho de ter trabalhado naquele local.
O laboratório hoje, você tem contato, assim, você sabe o que está produzindo ali? Total. Conta um pouco o Não que tem é assim, esse laboratório hoje, assim. esse laboratório, ele, por ser laboratório, por ter infraestrutura de pesquisa, quando o nosso país veio com a desregulamentação, criou também algumas linhas de financiamento à pesquisa e inovação, né? Que é um tema muito atual, né? As empresas têm que pesquisar, inovar, criar novas formas de trabalho, novas fontes de energia, né? Esse laboratório, ele rapidamente se adaptou para fazer não só serviço, que era a nossa origem, como desenvolver projetos de pesquisa convencionais, que vocês com certeza já ouviram falar, né? Pega um recurso de fomento, tem um equipamento, tenta gerar um produto novo, coisas dessa natureza. Esse laboratório sempre atuou muito fortemente nisso, a partir dos anos 2000, 2001, 2002, né? E, notadamente, em meados de 2010, na época que eu estava na gerência lá, a gente já investiu muito na diversificação. Então, esse laboratório, o que a gente tem lá? Além dessas áreas tradicionais que eu falei, que é o que eu tinha na origem, né? Tecnologia do concreto e geotecnia, são áreas hoje menos demandadas, porque a gente faz muito menos hidrelétricas, né? Graças a Deus. A gente tem hoje outras fontes de energia que se mostram promissoras, como a eólica, a solar, fotovoltaica e, muito breve, hidrogênio, né? Esse laboratório a gente conseguiu fazer uma migração do nosso modelo de competências, ou seja, a gente saiu daquela competência tradicional de engenharia civil, né? Concreto e solo, concreto sem engenharia civil pura, para diversificar para outras áreas de conhecimento da engenharia, como, por exemplo, a solar fotovoltaica, pega muita parte química, a parte de engenharia elétrica, né? Como, por exemplo, a parte eólica. A gente tem nesse laboratório lá, por exemplo, o mais moderno laboratório de aerodinâmica do país. É um laboratório que testa em modelo reduzido sistemas e parques eólicos, é o chamado túnel de vento. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A indústria automobilística tem muito túnel de vento para testar a aerodinâmica dos veículos, né? No empreendimento eólico, a gente simula o parque eólico por uma questão muito simples, né? Qual que é a fonte da energia? É o vento. Ok. Então, você não pode colocar num raciocínio simplista, né? As torres eólicas não muito afastadas, porque senão vai passar vento ali que podia gerar energia, passar sem você captar, e nem muito próximas, porque quando você tem o vento, você tem um rebatimento, né? Você cria distorções na onda de vento e você pode fazer uma torre interferir na outra e perder energia. Então, você tem um estudo do ponto ideal, né? De posicionamento das suas unidades de geração, de otimização, por exemplo, da construção e da confecção das pás, da aerodinâmica, nesse sentido. O laboratório tem mais funcionando. Foi visitado por ministro de Estado já, inclusive, né? E, de igual forma, agora começando também a diversificação para a área de hidrogênio. Tivemos, inclusive, uma publicação recente, que circulou bastante na mídia, né? Graças ao trabalho desse laboratório, a gente acabou de instalar em fase de produção, em tamanho experimental, ali na usina de Tumbiara, um ensaio de hibridização, onde dentro de uma usina hidrelétrica, a gente tem lá geração solar fotovoltaica apoiadas em solo e flutuante no espelho d'água do reservatório, conjugado também com uma unidade de produção de hidrogênio, que vai aproveitar eventualmente o excedente de água, que muitas vezes pode se ter quando se abre um vertedouro, por exemplo, né? No caso de hidrelétrica, quando abre vertedouro, todo mundo acha muito bonito, né? A gente olha e fala, pô, tô jogando dinheiro fora, jogando água pelo ladrão, né? Então a gente tem que criar esse, tornar isso produtivo. E lá na usina de Tumbiara, graças ao trabalho desse laboratório, é um projeto que fico muito feliz, que começou quando eu estava lá ainda, quando eu era gerente da área, né? É um projeto que já está em fase de comissionamento e fase operacional, que vai estudar como a gente pode tornar híbridos os nossos empreendimentos de energia. Para, por exemplo, poupar a água de um reservatório durante o dia, porque eu posso estar gerando com solar fotovoltaico, isso ajuda com crise hídrica. Complementar com hidrogênio, a vantagem do hidrogênio é que você acumula energia, né?
E o grande problema do setor de energia, como se fala, isso é muito dito aí pela mídia também, o grande problema é o pico, né, do consumo. Tanto é que se fala, por exemplo, agora está falando que vai se pensar em criar tarifas mais atrativas para qualquer consumidor residencial, por exemplo, deixar de consumir no horário de pico. O horário de pico no Brasil hoje está, salvo engano, entre 2h30 da tarde e 5 da tarde. Né? Esse é o horário de maior pico de consumo hoje. No passado, já foi perto das 6 da tarde. Lembra do horário de verão? O horário de verão Nossa, era para a gente... eu pensei que era à noite, pessoal. Não, é à tarde. Os É o hábitos estão comércio, mudando, então. né? Isso. O É, comércio, os hábitos é. das pessoas, as pessoas estão chegando em casa mais tarde, né? Nossa sociedade está mudando de hábito. A gente normalmente, antigamente, qual que era o padrão? A gente morava perto do emprego, não tinha grandes problemas de deslocamento, trabalhava até 5h30, 6 horas, gastava 15 minutos, estava em casa. Não era isso? Hoje é totalmente diferente, né? Até em função da questão industrial também. Então, assim, está se estudando fugir, você tem uma tarifa diferenciada fora do pico de consumo. E a grande vantagem da acumulação de energia é essa, que aí você não precisa ter estruturas dimensionadas para trabalhar no pico, porque o pico, se você trabalha no pico 2, 3 horas por dia, no restante do dia, subutilizado, né? Então, se você atenua esses picos, você consegue fazer, você precisa de um investimento de infraestrutura em energia menos robusto, fica mais barato, mais inteligente, né? E essa é a grande lance de você hibridizar, combinar a fotovoltaica com geração hídrica, com acumulação de energia, vai dar um mix assim muito bom, muito benéfico para a sociedade. Mas só pergunta de ignorante, né? Quando você está falando do híbrido, são escalas enormes, assim, é isso? Então, é muita produção de energia eólica, solar, que possa compensar o uso da usina hidrelétrica, é isso? São Exatamente. proporções enormes, assim, é isso? Proporções enormes. E é por isso que a gente está fazendo um projeto de pesquisa, um projeto piloto. Eu falei que está em fase operacional agora, para a gente testar e como é que funciona isso, né? Porque, de igual forma, a gente tem uma questão do sistema elétrico brasileiro que, para a gente que convive com especialistas internacionais, já tive oportunidade de algumas vezes a eventos fora do país, quando a gente fala do tamanho do setor elétrico brasileiro, que está interligado lá do norte ao Rio Grande do Sul, né? Que é mais ou menos falar para o europeu o seguinte: olha, a gente tem um sistema elétrico que vai de Lisboa a Moscou, todo sincronizado. Eles caem o queixo, assim, né? Nem os Estados Unidos tem isso. Você já não sei se já viram os sistemas dos Estados Unidos, por exemplo, são mais ou menos conectados, né? Tem o sistema por exemplo, recentemente teve grandes problemas na Califórnia. Você fala, tem o sistema de energia elétrica da Califórnia caindo muito, não é interligado como o nosso, né? Então, num grande sistema interligado como o nosso, que é uma benesse muito grande para você, um país que tem climas tão diferentes, né? Por exemplo, nessa época do ano chove na costa do Nordeste e não chove nada no Planalto Central, né? E de igual forma, quando a gente está tendo muita chuva no centro-oeste, sudeste, lá no Nordeste está ventando para caramba. Né? Então, assim, você aproveitar essa complementariedade de clima é algo muito óbvio e inteligente da gente fazer. O sistema interligado nosso, ele tem a propriedade de fazer isso, né? Só que para isso, quando a gente vai hibridizar, você tem que ver se essa hibridização, você ficar injetando carga de forma não contínua, por exemplo, uma bateria de hidrogênio, né, uma célula, um sistema de hidrogênio, entrar só no pico, isso vai causar algum distúrbio no sistema, né, porque está tudo interligado e sincronizado. Aí você entra com, né, opa, vai criar, ou seja, você tem que analisar essas eventuais perturbações, né, que é a performance técnica, e aproveitar para ver a performance técnica para desenvolver modelo de negócio. Como que a gente vai rentabilizar isso, né? Porque uma fonte de geração intermitente, como, por exemplo, o hidrogênio, ele não pode ser remunerado por produção de energia, que ele vai entrar em pequenos momentos do dia. Ele não tem aquela produção contínua. Então, você tem que ter um outro modelo de remuneração, né, para valer a pena, para tornar viável o empreendimento, gerando benefício para o consumidor, né, e barateando tarifa e dando uma segurança energética. Né?
Então, isso tudo está sendo estudado, por exemplo, num projeto desenvolvido pelo laboratório que antigamente era só de concreto e solos, e que, graças a um grande esforço de renovação de cultura, de mentalidade, de esforço de gestão, de olhar sempre para o futuro, conseguiu se adaptar, se modernizar e estar antenado aí com os novos tempos da empresa. Esse é o trabalho da minha área de origem. Maravilha. Você ficou quanto tempo, Ricardo, na área? Eu fiquei no laboratório até 2018. Até Poxa, 2018. então tem Mas, uma... assim, A sua é, trajetória... mais ou menos. Eu vou falar assim rapidamente, né? Antes, eu entrei em Furnas estagiário, trabalhei um ano no laboratório com obra. Depois eu saí trabalhei 6 anos fora do laboratório, lá na década de 90 ainda, né? E fui trabalhar na área de desapropriação, de gestão fundiária. E na época, tecnicamente, engenheiro com pouco tempo de formado, eu saí com aquele sentimento de pesar, né? De que estava saindo uma área de excelência técnica para trabalhar com desapropriação, né? Fazer avaliação de casa, de estrada, de estrutura que vai ser inundada ou que vai passar uma linha de transição. E foi um dos períodos de maior aprendizado na minha vida, pelo seguinte, lá você enfrenta um problema trabalhando junto o engenheiro civil, o engenheiro agrônomo, o estatístico, o sociólogo, o advogado e o cara de serviço social. Ou seja, a gente desenvolve, por força da natureza, uma visão holística, uma visão abrangente e sistêmica de todo o trabalho, todo o empreendimento que você enfrenta. Então, foi um período de muito aprendizado. Então, como eu trabalhei esses 6 anos lá no fundiário e desenvolvi esse olhar mais abrangente, por isso que o laboratório me chamou para coordenar a parte de gestão, né? Aí, ou seja, passei na área fundiária, trabalhei nessa parte de gestão do laboratório. Depois desse período de experiências piloto ali, né, que a gente foi premiado, governo federal, até 2005, 2006, eu continuava baseado no laboratório, mas fui chamado a implantar formas diferentes de trabalhar em todos os empreendimentos da empresa. E aí já ampliou o espectro de atuação, então eu ficava baseado em Goiânia, mas tinha um pé de gestão em tudo que é empreendimento da empresa na área de geração. E nessa dinâmica trabalhei até 2012, 2013, baseado lá no laboratório, levando a questão da tecnologia, mas trabalhando muito a melhora da gestão dos empreendimentos da empresa, né? E em 2014, continuando baseado no laboratório, foi uma experiência também muito rica, uma outra fase, quando a empresa me designou para ser o gerente geral dos laboratórios, né, coisa que eu era um gerente de segundo nível, me passaram para gerente de primeiro nível lá nos laboratórios, e agregando também a área de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que antes era feita de forma centralizada na sede. E fiquei nessa função até 2017, gerindo os laboratórios, a área de tecnologia da empresa e toda a área de pesquisa. E foi nessa época, por exemplo, que a gente começou grandes projetos. Foi quando nessa época que a gente concebeu e contratou esse projeto de hidrogênio que eu falei agora. Porque isso é uma característica da área de tecnologia. Você tem que estar sempre com o olho no futuro, porque entre você conceber, planejar um projeto de pesquisa e desenvolvimento e isso virar realidade, normalmente 4 a 5 anos de maturação. 4 a 5 anos, que tem toda a fase de concepção, tendências, pesquisas, celebração de contrato, começar a execução do contrato, pesquisas, testes. De pesquisas e testes, você vai para a bancada, faz protótipo na bancada, depois da bancada, se as coisas forem performando, você vai ajustando, você leva isso para uma escala de protótipo de laboratório e depois disso você leva para uma escala pré-comercial, que é o caso que a gente tem dessa planta híbrida de Itumbiara, ou seja, você tem um tempo de maturação. A forma mais clara e atual de perceber essa dinâmica da pesquisa é o que se fala das vacinas da Covid. Lembra das vacinas? O mundo nunca produziu vacinas tão rápidas, né? A gente produziu vacinas em um ano. Mas lembra-se que a última etapa da vacina foi cortada? Vacina fase 3, a Anvisa está autorizando. Faltava a fase 4, não sei se vocês se lembram. Qual que é a fase 4? É a fase de teste comercial, né? A fase 4 das vacinas da Covid, nós estamos testemunhando na prática, vacinando a população
e as empresas farmacêuticas indo atrás da turma para mapear sintomas. Lembra a reação da AstraZeneca? Sim. A reação que está sendo mais falado, né? A reação da AstraZeneca é fruto de não ter a fase 4, porque a realidade era tão desafiadora que era mais adequado para a sociedade liberar antes da fase 4, porque o risco era muito menor de não ter vacina. Se tivesse uma fase 4, talvez ela estivesse fora do mercado, Provavelmente. né? Ou não, ou eles teriam feito um ajuste na vacina para não ter reação. Perfeito. Ou comercializariam ela da forma como ela está, com o disclaimer para quem fosse tomar. Olha, você tem chance de X%. Você lê bula de remédio, né? Todo remédio tem lá reações adversas. Aquela probabilidade de reações adversas. É a mesma coisa. É a dinâmica normal da pesquisa, de concepção, laboratório, bancada, protótipo, pré-competitivo, inserção de mercado. É a dinâmica natural, né? Isso é o que a gente chama de nível de maturidade tecnológica. Fantástico. Tô aprendendo bastante aqui. Só com mais detalhes, né? Que eu estou vendo que está bem alta a questão do hidrogênio, né? E pessoas de humanas, que nem eu, quando eu penso em hidrogênio, eu penso em bomba atômica, penso em Césio 137, né? O Césio em Goiânia. Eu lembro dessas coisas. Assim, ó. Em que momento que Nada a ver, estamos? nada a ver. O que é essa energia de hidrogênio que você está falando? Se você puder explicar um pouco? Perfeitamente, né? No caso da bomba de hidrogênio, quando você submete o hidrogênio a um processo de fusão ou de fissão nuclear, né? No caso da geração de energia, você não passa isso. Você usa componente hidrogênio sem decompor o átomo de hidrogênio, né? Sem decomposição, para acumulação de energia, porque ele tem a mesma qualidade, o mesmo atributo do hidrogênio de acumular energia, é o que chamou a atenção para gerar a bomba, né? Só que para gerar a bomba você tem que fazer um processo nuclear ali, né? Para geração de energia não tem nada disso. Então, quando tiver a oportunidade de comprar um carro a hidrogênio, você pode comprar que não tem a menor chance dele explodir, tá? É mais fácil um carro a gasolina e etanol explodir do que um hidrogênio. Maravilha, maravilha. E isso eu Muito imagino que seguro e é uma energia super limpa, super limpa. Uma das grandes componentes do futuro, com certeza. A gente, quando fazia esse exercício de olhar para o futuro, lá há 20 anos atrás, em Furnas, né? A gente sempre falava que o nosso maior concorrente no futuro não seria uma outra empresa de geração de energia igual a gente, que construiu usina, que construiu a linha. Não, o nosso maior concorrente ia ser alguém que ia gerar uma bateria, alguma ferramenta, alguma forma de acumular energia, energia portátil, né? E energia portátil, que você possa ajustar, né? Então, essa é a questão do hidrogênio. Muda não só do ponto de vista ambiental, por ser muito limpo, né? Emissão de resíduo para a atmosfera, zero, zero, zero. Né? E você é uma outra grande qualidade, você consegue colocar a produção de hidrogênio junto aos chamados centros de carga. O que é isso? Eu posso colocar grandes centrais de hidrogênio do lado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enquanto que o modelo anterior que a gente tinha de grandes centrais de hidrelétrica ou de eólica, o que a gente tinha que ter? Tinha que trazer a energia, né? Custo de transmissão, né? E muito elevado. Então, essas tecnologias de acumulação, de uma maneira geral, são extremamente promissoras, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista socioambiental, porque você não precisa construir essas grandes estruturas que sempre geram um impacto, né, e podem colocar junto ao centro de carga, né. Além de poder ser escalável, você vai poder desde uma célula pequena para uma residência até um conjunto enorme de células para grandes centrais de geração. não, incrível. E só para a gente fechar esse tema, estamos perto disso já? Estamos Como que perto tá? disso. Existem diversas apostas, né? A minha aposta é que é num universo de menos de 5 anos. Menos de 5 anos. A nossa planta experimental de Tumbiara está mostrando isso. Tá mostrando isso, né? Vai depender aí da intensidade. O nosso país tem uma dinâmica um pouco diferente dos países de primeiro mundo, né?
Eu cito um exemplo agora, né? Eu vou falar como cidadão agora, não como empregado de turno, né? A medida provisória da capitalização da Eletrobras, o que o mercado fala, né, que tem diversos jabutis, né? Todo mundo vai falar isso. O que é o jabuti? Coisa que não tem nada a ver com capitalização que botaram lá no meio. Por exemplo, criaram lá uma obrigação de contratação de térmica a gás, né? Tecnicamente, para mim é uma aberração, um atraso, contratação de térmica a gás em região do país que nem tem gasoduto. Ainda tem que construir um gasoduto. Então, assim, esse tipo de dinâmica na esfera política acaba, muitas vezes, limitando a nossa capacidade de acelerar a mudança, de acelerar a inovação, né? Isso causou um sobressalto, por exemplo, na área solar, na área eólica, na discussão dos subsídios, né? E toda tecnologia nova, até para que ela ganhe escala, normal, isso é assim em qualquer lugar do mundo, você precisa de um estímulo, né? Um primeiro empurrão para deslanchar, né? E é isso que causa alguma temeridade do ponto de vista do mercado brasileiro. No mercado mundial, não tem a menor dúvida que em 5 anos isso vai ser uma realidade já presente, né? Os nossos experimentos mostram essa potencialidade, né? Já existe um esforço muito grande de toda a cadeia, né? Fabricante, pesquisadores, pessoal de área técnica, né? Para viabilizar essa cadeia de produção na área de hidrogênio. E a nossa empresa está antenada com isso, está participando desse esforço, o Grupo Eletrobras está antenado com isso, participando desse esforço. Né? A gente espera que isso seja uma realidade. Né? Eu até brinco, né? O meu sonho de consumo, às vezes, era passear com o neto, passar em frente de uma grande barragem, de uma grande hidrelétrica, olhar e mostrar para o meu neto, olha, eu ajudei a fazer aquilo, mas se Deus quiser, não faço mais nenhuma. Porque a gente tem Vai formas ficar mais... para o passado isso, né? É, a gente está passando um período de muita transformação, né? Muitas mudanças e que vão diversos. A inteligência artificial está entrando de uma forma muito rápida, muito acelerada, né? Conectividade, a internet 5G vai trazer profundas mudanças no setor produtivo, porque aumenta exponencialmente a nossa capacidade de usar dados. Isso vai provocar uma revolução em diversos setores. Na área de energia não é diferente. E, por exemplo, na área de energia, transmissão de 5G de dados conectado com energia vai possibilitar, do ponto de vista técnico, a gente comprar energia de quem a gente quiser. Ou seja, eu estou aqui no Rio hoje, vocês estão em São Paulo. Ah, não quero comprar energia. Aí São Paulo é Enel. Qual que é a distribuidora de vocês? Seja lá qual for. Não, eu quero comprar da C3E lá do Rio Grande do Sul, está com preço melhor. Esse mês eu vou comprar, vai lá e compra. Porque vai possibilitar processamento por blockchain, centrais de computação avançada, né? Vai trazer maior dinamismo, benefícios para a sociedade e para o consumidor. Vamos ver a parte de regulamentação, né? Então, assim, em períodos de muitas transformações, é importante a gente continuar sempre com esse olhar para o futuro, né? Em prol aí do desenvolvimento do país e da nossa sociedade. A área de tecnologia é própria para isso, né? Eu fico muito Uma orgulhoso de ter podido. dúvida que eu tenho, Ricardo, é que assim, enfim, eu estudo, né, eu minimamente eu olhei, né, para a estrutura de Furnas, assim, né, e eu vi que tem marcado bem, né, aquela questão da construção, geração, transmissão, comercialização, é tipo uma engrenagem, assim, né, mas cada área dessas, macro áreas, né, ela tem as suas tecnologias envolvidas, assim. Daí você está me falando da área da geração, né? Essa parte de tecnologia, né? Enfim, está em direto com a hidrelétrica, parque eólico, não sei o quê, dessa área da geração. Mas, por exemplo, as outras áreas também têm as suas tecnologias. Elas têm laboratórios também, é isso? Eu acabei de te dar um exemplo na área de comercialização, né, que tem a ver com inovação tecnológica. Você ter uma capacidade de processamento mais acelerada e tecnologias como blockchain vão possibilitar uma revolução nas estratégias de comercialização. É aquilo que a mídia fala, né, a sociedade em geral, sobre liberação, né, mercado livre de energia. Hoje você tem uma combinação de mercado livre e mercado cativo na área de energia. Mercado cativo é aqueles contratos dos leilões da ANEEL, que eu falei,
onde você tem contratos de 35 anos de duração. E tem aqueles contratos que são contrato livre. Ah, vou ali no mercado hoje, estou precisando de energia, compro energia para um mês, para 6 meses, né? Livre, sem condição. Ajuste entre entre os dois entes, quem tem para vender e quem quer comprar. A tendência é o mercado livre cada vez maior e o mercado regulado cada vez menor, né? Porque busca-se ganho de competitividade, ganho de energia, e para isso a gente precisa de algumas inovações tecnológicas. Então, a área de comercialização, ela é basicamente modelo de negócio, mas que vai ser impactado pela tecnologia, vai precisar de simulação. A gente já está com um projeto de pesquisa, começando agora, para diversificação do modelo de comercialização a partir desse tipo de experiência. Tá? Projeto de pesquisa começando. Na área de transmissão, eu trabalhei por quase um ano como gestor dos projetos de investimento corporativo na área de transmissão, né? Foi a penúltima posição. Hoje eu estou superintendente de gestão de pessoas, de Furnas, e a minha posição anterior foi na área de superintendente do escritório de projetos. E lá era transmissão predominantemente. A gente tem algumas iniciativas na área de transmissão no sentido de minimização de perda, no sentido até de produção de energia com a transmissão, né? Porque o que ocorre? Você tem grandes linhas de transmissão em elevada voltagem, né? Seja lá 750 mil volts, etc. Isso, ao longo do tempo, gera aquilo que os engenheiros chamam de potencial capacitivo ou indutivo de energia. Então, a gente quer captar essa energia, ou seja, pegar o sistema de transmissão, captar isso de alguma forma para também produzir energia de forma local, né? Essa é uma iniciativa. Mas, do ponto de vista do nosso grande sistema de transmissão, tal como ele é concebido hoje, a tendência no futuro, na minha opinião, é ele diminuir radicalmente de importância. Por quê? As tecnologias de acumulação vêm, mas vêm mesmo, hidrogênio e tantas outras quantas a gente conseguir desenvolver. E como eu disse agora há pouco, a grande vantagem das tecnologias de acumulação é que eu consigo colocar a produção da energia do lado do centro de carga. Não preciso do sistema de transmissão tão grande como a gente tem hoje. A gente vai basicamente continuar com pouco mais do sistema de transmissão que a gente tem hoje para ajudar nesse equilíbrio de carga, graças à bênção da natureza que o nosso país tem de ser continental e de ter climas muito variados. Então, na época que a gente tem maior carência de produção no Centro-Oeste, no Centro-Sul, trago do Norte e do Nordeste, que está jogando água pelo ladrão, como a gente brinca, né? Ou produzindo energia com as eólicas, e assim sucessivamente. Vai ser mais um balanceamento, uma compensação nesse sistema de produção de energia que é, como eu digo, né, como se fosse de Lisboa a Moscou integrados energeticamente. É algo invejável. É uma coisa incrível, né? Só nosso Deixa eu te país perguntar, tamanho. o... vou retomar alguns pontinhos, daí a gente vai para um fechamento, né? Você falou que você ficou na área de gestão fundiária, né, durante 6 anos e que isso foi um aprendizado enorme, né? Você lembra de algum caos, alguma situação que você tenha vivido ali? Que você Rapaz, poderia eu tive uma contar que experiência tenha sido marcante? importante. Então, assim, a experiência na área fundiária, muitos causos, né, muitas experiências interessantes. Vou citar aqui num plano rápido, né, algumas delas. Eu me lembro que logo que eu me transferi para essa área fundiária, a gente recebeu a missão de desapropriar um reservatório aqui próximo a Juiz de Fora, no início da década de 90. Presidente da República, Itamar Franco, mineiro de Juiz de Fora, engenheiro civil, como eu. O Itamar Franco havia sido estagiário na construção de uma barragem que nunca tinha sido terminada. Ele virou presidente da República, foram 2 meses, virou obra prioritária do governo federal e pegaram uma tropa de elite de Furnas para ajudar na desapropriação. E uma das pessoas a serem desapropriadas era primo primeiro irmão criado do presidente da República, o doutor Albano Délio, não me lembro até hoje o nome dele, isso foi em 1993, hein? E o trabalho totalmente técnico, muito sério, mas de negociação muito dura, porque o cara era presidente da República, né? Era difícil negociar com um cara desse. E ele, de muita energia, pessoa muito estudada, de grande educação,
Quando finalmente chegamos nos termos da desapropriação, né, o que me chamou foi o valor sentimental e a importância do olhar abrangente, porque o doutor Albano Délio, na época, devia ter seus 60, entre os 60 e 70 anos de idade, chorou copiosamente igual a criança na minha frente, quando a gente assinou o contrato de desapropriação do imóvel dele, né? E isso me marcou muito, ver a importância e o impacto que o trabalho que a gente faz na vida das pessoas, né? Hoje a gente acompanhou, né? Tivemos que fazer todo o remanejamento da estrutura da sede, a sede da fazenda dele foi submersa pelo reservatório, e a casa na qual ele tinha nascido. Ele e todos os irmãos, né? Tinha um apego emocional, sentimental. Por isso ele chorou. E a gente fez todo o trabalho de remanejamento da sede. Ele ficou com uma sede novinha em folha, de uma sede mais que centenária, uma antiga, para uma sede supermoderna, né, que a gente reconstruiu, no topo de um morro, com vista panorâmica para um lago, tudo que qualquer ser humano ia falar assim, pô, ficou muito melhor. Para ele foi uma tragédia pelo lado emocional. Me chamou muita atenção desse caos pela importância social do trabalho que a gente faz, o olhar abrangente para as pessoas, né? O respeito, a consideração. E no final ele falou assim: vou ligar para o meu primo para falar o tanto que vocês trabalham de forma correta, de forma honesta. O primo dele era o presidente da República, né? Eu falei: olha, o senhor que sabe. A gente está aqui para trabalhar a forma como a gente trabalha o tempo todo, né? E alguns outros casos, né? Por exemplo, já houve uma oportunidade que eu não me esqueço até hoje. De vez em quando eu ligo para esse ex-colega de trabalho só para brigar com ele. A gente fazendo uma inspeção numa fazenda no norte de Goiás que ia ser inundada, né, pelo reservatório de Serra da Mesa. E fazendo a inspeção numa fazenda muito grande e estava abandonada, sem morador, né, há muitos anos. Obviamente, com isso, a propriedade fica muito suja do ponto de vista de mato, né, e muito cheio de bicho, e a gente chegou e logo dentro do nosso Toyota, do veículo, saímos do carro e saímos andando, porque você tem que fazer a avaliação do que tem de benfeitoria, do tipo do solo, né, que em função do tipo do solo implica no valor da indenização. E o dia inteiro a gente andando no mato e barulho de bicho quebrando árvore, né, quebrando mato do lado, e a gente só com canivete na cintura. A gente andava com canivete, que se achasse alguma mexerica, uma laranja, alguma fruta, a gente comia, né, no meio do mato. E eu conversava com um colega que era da região, falava: rapaz, que barulho é esse? Eu falei: não preocupa não, que isso é gado que está solto no meio do pasto, é gado. Né? E eu só com canivete. Ao final do dia, quando a gente voltou para o veículo, o responsável pela propriedade estava do lado esperando a gente, e deu uma bronca. Falei: rapaz, vocês são doidos de andar aí o dia inteiro só com canivete na cintura? Eu falei: por quê? Tá cheio de onça aí, tá vendo buscar bezerra aqui em casa todo dia. E era o animal que estava quebrando o barulho do lado, né? E o cheiro forte de animal. E, por sorte, a gente não viu. E no dia seguinte, a gente fazendo inspeção na propriedade, né, no meio da tarde, no norte de Goiás, região muito quente, nós descemos num riacho para beber água, né? Eu e esse outro colega nos abaixamos no riacho para pegar água fresca, né, para beber. A hora que a gente levantou a cabeça para o outro lado, no barranco, estava lá uma onça pintada, abanando o rabo e olhando fixamente para nós dois. Talvez uma vizinha do dia anterior, né? Eu sei, assim, que a gente brinca, né, que entre o riacho onde a gente foi beber água e na estrada de terra, né, de fazenda, onde a gente largou o veículo, né, eu tinha com certeza uma ou duas porteiras e umas 3 cercas de arame, né? Eu sei que até hoje eu não me lembro como que eu fui parar dentro do carro, se eu pulei a cerca, se eu passei por baixo, se eu arrebentei ela no peito, se eu abri a porteira, se eu pulei a porteira. Sei que após olhar aquela onça solta lá no barranco do outro lado, a imagem seguinte que eu tenho de mim é já dentro do carro de porta trancada, né? Então, assim, são experiências que a gente passa, né? A importância do olhar da natureza, de reconhecer o pessoal da região, o quanto que a gente era bem recebido e o impacto, né, de tudo que a gente faz, né? Gera sempre um sentimento de responsabilidade muito É grande, né? engraçado isso, né? Mas Essa diferença, né? eu não perco a imagem da onça até hoje, cara. Eu fico pensando, né, como que o cérebro da gente trabalha, né? Eu lembro da imagem da onça
E, em seguida, eu dentro do carro, batendo na porta. Como que eu passei pela cerca, não consigo me lembrar. Impressionante. O instinto de sobrevivência, né? Eu acho É, engraçado que são trabalhos diferentes, né? De fases diferentes, é. mas como é importante o trabalho de campo, né? Aquele trabalho Nossa, mais que fundamental. de uma menor importância, entre aspas, né? Na gerência, tal, não sei o quê, mas é que é tão importante na vida, né? Tá ali no Ele campo com foi as pessoas. por muito tempo na história das empresas, esse foi um trabalho de menor reconhecimento, né? Mas a gente sabe hoje que os grandes gestores e os grandes líderes se preocupam com isso, porque é nesse tipo de situação que o negócio acontece. Se o negócio vai bem ou vai mal, em grande parte é fruto da forma como o seu colaborador lida com essas situações. Com essas situações. Então, é fundamental ter esse conhecimento com o pessoal da linha de frente e tal. E isso me ajuda muito até hoje, por ter tido essa experiência de rodar, experiências diferentes, de ter contato com diferentes pontos de vista, né? Na linha de frente do negócio, rodando. Eu talvez seja hoje, dentro dos empregados da casa, um dos empregados que mais conheço instalações da empresa, porque eu rodei praticamente todas as instalações, são muitas, né? Em diferentes estados, com diferentes trabalhos, né? E isso ajuda muito a gente a desenvolver a sensibilidade do negócio, né? Como que o negócio pode ir bem, pode ir mal, e aquilo que a gente precisa fazer para transformar com as pessoas, né? Você tocou até numa coisa, Ricardo, importante, assim, porque é uma empresa continental, né? E eu imagino que tenha uma cultura local, assim, diferente, né? De cada região. Você percebe isso, assim? Um jeito de pensar funcionar de diferentes estados, por exemplo? Totalmente, totalmente, né? De brincadeiras do dia a dia, tipo assim, né? Eu brinco aqui hoje, eu moro no Rio fazem 2 anos e pouco. Eu até brinco com a turma que eu já estou falando igual carioca, né? Eu chego na feira e falo assim, me dá 2 pastéis de carne. O quanto então, todo mundo, assim, hoje está um pouco atenuado, o pessoal pegava no pé por causa do sotaque, né? Que é puxar o R, né? Por vir do interior e tal. Mas, assim, a diferença de cultura é grande. Por exemplo, do pessoal do interior do país, com o pessoal do Rio, São Paulo, né? Aqui, além da questão da cultura regional ser diferente, a cultura do empregado aqui é uma cultura da corporação e menos da área de negócio, né? Da área operacional. E o que eu gosto sempre de dizer é que isso é uma riqueza muito grande para a gente trabalhar o negócio, né? A gente tem que olhar essas diferenças que são grandes como um aspecto de complementariedade que pode nos levar a patamares de desempenho legal. Quando a gente coloca equipes para trabalhar de forma autônoma, combinando cultura diferente, pode ter certeza que o trabalho é sempre mais criativo, é sempre mais inovador, sempre sai com uma surpresa, uma solução que a gente não imaginava. Essa riqueza da diversidade de culturas é um patrimônio do nosso país e não é diferente na empresa que eu trabalho, né? E o que a gente tem procurado fazer é exatamente respeitar, valorizar e tentar potencializar essa diversidade cultural grande que a gente tem, né? Uma das grandes questões que a gente tem percebido, né, nas conversas e na pesquisa, eu não sei se isso passa para você também, né? Mas uma impressão de que as pessoas não sabem o que é Furnas de fora, né? Que não sabe o que que é Furnas, o que que faz, o que que... Então, uma das perguntas que eu tenho feito aqui nas nossas entrevistas, né, é você explicar a sua área de trabalho, o seu dia a dia de trabalho. Se você puder registrar para a gente, né, o que que é, então, ser o superintendente de gestão do capital humano, né? Como que é a sua área? Como que é o seu dia a dia de trabalho? Putz, essa é uma questão super relevante hoje, não só para mim, como para a minha empresa, né? Hoje, nesse momento, estamos acelerando num processo de mudança muito forte na empresa, né? Por força de cenário. E o vetor de modernização, de atualização, de ajudar a manter essa empresa forte agora no futuro são as pessoas.
Então, o grande trabalho, a missão nobre e super relevante que a gente tem é exatamente conciliar isso, né? A gente estava falando no nosso papo, né? Antes de começar a nossa gravação, que é nesse momento de transição forte a gente preservar o enorme capital intelectual, a enorme competência técnica que a nossa empresa acumulou ao longo de décadas de experiência, né? De experiência com grandes desafios, né? Quando você tem grandes desafios, você tem grandes aprendizados, né? Isso está internalizado na casa. E o desafio nosso é como preservar isso no momento de renovação de modelo de governança da empresa, com uma renovação importante que deve ocorrer no quadro de pessoal, que é natural, né? A empresa tem um quadro médio de idade um pouco mais elevado, é natural que ocorra essa renovação, renovando a cultura sem perder a identidade, porque a nossa identidade é que nos trouxe até aqui, e com certeza a nossa identidade é que pode nos levar a novos patamares, a novos ciclos de crescimento e desenvolvimento, né? Esse é o grande desafio da área de gestão de pessoas. Cuidar das pessoas que aqui estão, respeitando a todas elas, preservando o nosso capital intelectual acumulado ao longo de décadas, renovando a nossa cultura para enfrentar novos ciclos de investimento e desenvolvimento. Esse é o nosso desafio. O nosso trabalho do dia a dia é totalmente voltado para isso. Essa é a missão clara que me foi delegada pelo presidente da empresa, né? Tentar ajudar a organizar os esforços da empresa, de todas as suas áreas, nesse sentido. É uma bela missão, uma bela missão. E muito me motiva e me dá muito orgulho e satisfação de poder estar à frente dela, de poder estar contribuindo com isso. Sua área, eu imagino que tenha várias areazinhas, assim, né? Tem um organograma inteiro, né? Que é a Sim. superintendência. Explica um pouco como que é a área e me fala um projeto que vocês estão implementando. Me conta um pouco a formação, Perfeito, como fazer a inovação de cultura, por exemplo, né? perfeito, tranquilamente. Isso é o nosso trabalho do dia a dia, né? A área de gestão de pessoas aqui de Furnas, ela está estruturada em 4 grandes verticais, 4 grandes eixos de atuação, né? O primeiro eixo de atuação é a parte de carreiras. O que tem na parte de carreiras? É o pessoal que lida com admissão de pessoal, com desligamento de pessoal e de gestão da vida da pessoa aqui na empresa, né? As promoções, progressões, medidas disciplinares, eventualmente, planejamento, né? Esse olhar é a área estruturante, né? Digamos assim, na área de pessoas. Uma segunda área que a gente tem é a área que a gente chama de gestão de benefícios. É o pessoal que faz o acompanhamento do nosso conjunto de benefícios, plano de saúde, fundo de previdência, né? Faz esse trabalho de monitoramento, avaliação de performance, né? E, e o direcionamento das questões que são do dia a dia para a gente. Uma terceira área que a gente tem é a área de saúde e segurança ocupacional, que faz todo o trabalho, como o próprio nome diz, né, de preservação da segurança do trabalho e da saúde das pessoas, e está extremamente demandada desde o ano passado, né, por conta da pandemia, uma área que deu respostas excepcionais, graças a Deus. E a quarta vertical que a gente tem é a área de desenvolvimento e inovação corporativa. Tem a ver com as ações de treinamento, capacitação, gestão do conhecimento, né, que é extremamente importante dentro desse propósito estratégico, né, que a gente tem hoje, e as atividades de promoção de inovação corporativa. A gente cria times de inovação transversais, né, que a gente chama de squad, né, esquadrão de inovação, que são descentralizados, são totalmente horizontais, né, sem governança, sem chefia, para juntar exatamente essa diversidade cultural de pontos de vista e de competências que a gente tem para propor projetos também de inovação corporativa, né? Tem essas 4 verticais. E uma quinta vertical que fica fora da superintendência, mas que a gente
coordena é a área de administração de pessoal, que é trabalho mais operacional, de folha de pagamento, de processados, administrações, de processamento, né? Então, assim, esse é a forma como a área de pessoas está organizada. Do ponto de vista assim, das iniciativas que a gente tem, dado o momento que a empresa está passando, nós temos hoje cerca de 30 projetos de mudança. 30 projetos. Eu vou destacar aqui um deles, que talvez um dos mais importantes, com certeza, que é o projeto que a gente chama de fortalecimento cultural. O que é esse projeto? É o projeto que vai trabalhar a evolução do modelo mental que a gente tem na empresa para um sistema de trabalho mais meritocrático, de fato, onde a gente tenha clareza das entregas de cada colaborador, aquele que entrega mais, aquele que entrega menos, aquele que precisa ser melhor reconhecido, aquele que precisa ser melhor apoiado para se desenvolver nas suas entregas, né? Com mudança de modelo mental, com um forte trabalho de capacitação de liderança, né? Que são os formadores da cultura no dia a dia, né? Que trabalham as microculturas ali. Esse projeto de fortalecimento cultural é uma iniciativa que começou em Furnas. No ano passado, ele se expandiu para todo o grupo Eletrobras, no sentido de fazer um diagnóstico cultural, né, que é um trabalho complexo, e retornou e está se intensificando em Furnas novamente a partir desse ano, no sentido de implantar e fazer, né, ao longo dos próximos 2 anos, né, começou já tem 2 meses, então, nos próximos 22 meses, né, diversas iniciativas que vai ajudar a empresa a evoluir no seu modelo mental, na sua cultura organizacional, para uma realidade, digamos assim, mais voltada à questão da meritocracia e da inovação. Porque, com certeza, se no setor de energia, a sociedade como um todo, e na área de energia em especial, período de muita transformação, conforme a gente foi falando, né, ao longo desse papo, né, e a gente não vai conseguir ser bem-sucedido se a gente não trouxer as pessoas com a gente. O que faz a empresa são as pessoas, somos nós, cada um de nós, empregados, que faz a empresa ser o que a empresa é no dia a dia. E a gente precisa estimular, direcionar, orientar e capacitar as pessoas para atuarem nesse mundo, né? Um mundo mais dinâmico, né? Mais voltado a resultado, né? Para a gente conseguir se perpetuar. As pessoas eventualmente ficam com receio, né? Tem medo, privatização, a maior cobrança, resultado. E o que eu sempre digo foi, gente, o mais difícil nós já temos, que é a capacidade. A nossa empresa, felizmente, ao longo da sua história, pelo tamanho dos desafios que ela teve, ela acumulou uma capacidade que é invejável. O mercado inveja e sempre vem aqui para tirar a profissional da gente. Isso é o mais difícil, porque isso depende de muito investimento e tempo e a oportunidade de fazer, né? Tendo a capacidade, o que a gente precisa desenvolver agora é a disposição e a vontade de fazer algumas coisas de forma diferente, outras de forma renovada e, eventualmente, fazer algumas coisas que a gente nunca fez. E deixar de fazer algumas coisas que, eventualmente, a gente esteja fazendo e que não precise mais. É esse trabalho de renovação que a gente precisa fazer, que tem a ver com comportamento, tem a ver com mindset, né? E com o modelo operacional. Então, dentro de uma visão abrangente, o projeto de fortalecimento cultural está endereçando essas questões que são fundamentais para a sobrevivência e a perpetuação da empresa, né? Imagino, né? Você falou dos desafios, né, da própria empresa, da história da empresa, que vai, enfim, consolidando, né, o que ela é hoje, né? Fazendo essa reflexão para a sua trajetória profissional dentro de Furnas, qual que foi, assim, o seu principal desafio profissional? E se você poderia, enfim, descrever ele para a gente, a situação, né? O que que foi, o que que aconteceu, o contexto. Danilo, vamos lá. Eu diria que o maior desafio da minha história profissional de Furnas é o que eu tenho hoje. Eu, sem medo de errar, o desafio que eu tenho hoje é o maior da minha carreira, porque é um processo extremamente sensível, extremamente importante, né? E de alto impacto, né? Na continuidade do negócio da empresa como um todo, né?
tirando esse desafio atual, alguns marcos, né, na minha carreira, e eu contei um caos aqui que exemplifica um pouco esse momento foi um momento de inflexão na minha carreira, né? Que foi fazer um trabalho de evolução de uma unidade, que era um projeto piloto de fluidos dos laboratórios, que era uma área, pela própria natureza, muito técnica, né? Muito técnica. E trazer para essa área muito técnica no momento em que a empresa ainda estava um modelo muito estatal, ainda não tão orientada para o mercado, né? A gente conseguiu evoluir isso, um trabalho de um olhar de gestão baseado nas melhores práticas mundiais, né? Essa transição que a gente fez há 20 anos atrás, né? Que a gente ajudou, ou pelo menos tentamos, né? Teve bons resultados, né? Naquela unidade, naquela escala, naquele modelo reduzido, né? Curiosamente, até laboratório, o que o laboratório faz é testar em modelo reduzido, coisa que a gente vai botar na prática, né? Eu estou aplicando hoje nesse projeto de transformação de fluido. Estou aplicando hoje. Práticas, questões que a gente quer consolidar na empresa como um todo, foram usadas experimentalmente há bastante tempo atrás. E naquela época foi um momento de inflexão, onde eu migrei de um trabalho, de uma função muito especializada tecnicamente em engenharia, para me diversificar para a área de gestão na área de energia, né? Foi um momento, um desafio muito grande que resultou muito reconhecimento, né? Como a gente falou, reconhecimento da presidência da República, foi muito bacana, mas tapinha nas costas tem duração curta, né? O importante é você gerar resultado e botar a bola para dentro. Eu sempre falava isso para a turma, né? E ensejou direcionamentos que impactam na minha vida até hoje, né? Um desafio grande naquela época, mas sem medo de errar e com muito orgulho, eu diria que o maior desafio da minha história profissional é o que eu tenho hoje. Eu imagino, eu imagino. Ricardo, dessa parte da empresa, da sua questão, da sua trajetória, tem alguma história que tenha sido marcante, que a gente não perguntou, que fugiu na escala de tempo aqui, que você queira contar, deixar Olha, registrado? eu contei algumas histórias que foram bastante marcantes, né? Por exemplo, o bicho de sete cabeças, que foi engraçado, a pessoa pega no meu pé, mas foi um ponto de inflexão, né? Naquele projeto, naquela experiência da empresa, que teve uma série de desdobramentos que repercutem até hoje. Contei a história lá do Palácio Planalto, presidente de Furnas, né? Achando que ia ganhar os parabéns, ele subiu o sarrafo, né? Subiu o sarrafo daquilo que a gente estava achando já que era muito bom, já estava bom. E isso são causas assim, que são bem marcantes na minha vida. Mas o que a gente poderia agregar também é que quando esse trabalho que a gente fazia no laboratório, né, não sei se vocês se lembram, ele foi escalado para todos os empreendimentos da empresa, né? Comecei a fazer um trabalho de tentativa de modernização de toda a área de, de empreendimentos, né? Foi um período assim, de um aprendizado tremendo, muitas amizades, né? Na época, há mais de 10 anos atrás, a gente trabalhava com mudança de modelo mental numa época que era governo PT, né? Uma mentalidade pouco orientada para o mercado na empresa, né? Mas com muitos desafios, muitos empreendimentos. A gente trabalhava com supervisão e trabalho em 11 estados diferentes, tudo com obra, esparramada pelo Brasil todo. Eram 900 pessoas que a gente impactava naquela época, né? E com diferentes culturas. Eu tinha obra de Cuiabá ao estado do Rio de Janeiro, tinha obra do Tocantins a Chapecó, em Santa Catarina, né? Com realidades bastante distintas, climáticas, culturais, né? De competência. E esse período aí também foi um período que eu trago aprendizado e vivências, né, que estou aplicando hoje. Estou aplicando hoje. E foi curioso assim que quando a atual gestão estava mudando, foi em 2019, né? Ah, chegou um presidente novo e um diretor de administração novo, já com essa mentalidade de inovação, de orientado para o mercado, para resultado, né?
que era o trabalho que eu tinha feito a vida inteira, né? E o nosso diretor de engenharia da época, não está na empresa mais, ele ele chamou a todos muito preocupado, falou, diretoria, gestão nova, agora a mentalidade é outra, o mindset é outra, é totalmente voltado para o mercado. Então fica todo mundo tranquilo, na boa, vamos fazer a primeira reunião com eles, e acabou a primeira reunião, todo mundo preocupado e assustado, e o diretor perguntou para mim, o que você achou, Ricardo? Chefe, eles falam a minha língua, né? Falam a minha língua. E se tiver bom princípio, é o trabalho que vai fortalecer a empresa. É isso que a gente precisa mesmo. E assim acabou acontecendo, porque um mês depois eu tive uma oferta para sair da empresa, eu ia assumir uma posição na área de pesquisa, uma posição de C-Level, né? E o presidente de Furnas, eu tinha estado com o presidente de Furnas uma única reunião com toda a diretoria de engenharia junto, né, que é a minha área de origem. E eu fui lá, voltei a segunda vez no presidente para pedir liberação dele. Ele tinha que assinar a minha sessão, né? Eu falei, vai para onde? Eu fui para a área X, né? Para a área de pesquisa do grupo, o diretor lá e tal. Ele falou assim, não te liberam. Falei, como assim não libera? Isso é prêmio ou castigo? O que está acontecendo, né, do presidente? Era o Cioc, que hoje, inclusive, é presidente do Operador Nacional do Sistema. Né? Ele falou assim, não, nós vamos fazer um trabalho de mudança dessa empresa e essa mudança tem que ser através e com as pessoas. E eu já vi que quem tem a condição de fazer isso é você. Então, não te liberam, é você que vai liderar esse trabalho de mudança. Opa! Eu falei, sério? Eu falei, sério. E por quê? Ele falou, Ricardo, deixa eu te contar. Eu fui em gestão de pessoas, eu fui RH há mais quase 20 anos da minha vida. Eu sei a importância desse trabalho. E para a gente mudar e renovar essa empresa tem que ser através das pessoas. Eu acredito que precisa de alguém que acredite. Você topa? Pô, chefe, muito honrado. Vamos nessa, estamos dentro. Você vai apoiar, vai patrocinar? Falei, opa, então é comigo mesmo. Tudo. A minha história profissional me ajudou a me preparar para momentos como esse. Se o senhor acha que eu tenho condição, confia em mim. Fico muito honrado, aceito com humildade, muito empenho, muita satisfação. E estamos fazendo esse trabalho. Né? Veio uma pandemia pela proa, mas graças a Deus a gente conseguiu sair bem, estamos indo bem. Não, E gente, olha o que trabalhando para isso. está vivendo, né? Olha o momento que a gente está vivendo, um momento ímpar, né? Com toda a transformação e ainda tem uma pandemia. Pandemia. A pandemia acabou acelerando, né, essa mudança cultural, inclusive, pela mudança na forma de trabalho, né? A pandemia trouxe coisas boas, né? Óbvio que melhor não tê-los, né? Da forma como foi, pelas mortes e pelo sacrifício das pessoas e das famílias, né? Mas tem alguns efeitos colaterais positivos, a renovação do modelo mental, a aceleração da inovação como nunca antes, nunca antes. Né? A história mostra que os momentos de maior desenvolvimento da sociedade são os momentos de maior desafio, normalmente nas grandes guerras. Com certeza. Ricardo, eu vou indo para uma finalização, né? E daí aqui tem umas perguntas bem aleatórias, assim, mas que é para a gente ir fechando, tá? Bom, Bom, primeiro, se você, enfim, obviamente, né, passou pela trajetória aí, enfim, já são anos na empresa, né? Mas tem algum funcionário, alguma pessoa que marcou você? Que por um aprendizado, ou pelo contrário, né? Enfim, mas tem alguém que você se lembra e fala, poxa, eu sei, né? Tem um monte de gente que eu poderia citar, mas vou citar fulano. perfeito. Vou citar sim o meu gerente do bicho de sete cabeças. O meu gerente daquela época, ele se chama Walton Pacelli de Andrade. Ele é um tecnologista de renome mundial e se mostrou uma pessoa humilde. Escutou um engenheiro novo, que era eu, trazendo conceitos novos que ele não conhecia e não dominava, mas pelo empreendedorismo dele e a vontade de crescer e de evoluir, topou um desafio na confiança, sem entender o tamanho do desafio que ele estava entrando. E me deu suporte na mudança. Quando ele discordava, ele falava, não estou gostando disso, como é que a gente faz para ajustar? Mostrou ser empreendedor e mostrou ter compromisso com a empresa. Uma pessoa que até hoje, ele se aposentou, já vai 19 anos que ele se aposentou. Se aposentou em 2002.
e que até hoje traz o nome da empresa no peito e defende o Brasil e tal, né? É uma pessoa que foi referência para mim pela capacidade de empreendedorismo, de confiança, de delegação, que são atributos de líder, né? Atributos de líder, uma forte liderança. Forte liderança. Pessoa que é referência para a gente é uma pessoa que é referência para mim também. Maravilha. Você, inclusive, me fez já encadear na outra pergunta, que é quando você pensa em Furnas, o que que vem à sua cabeça? Uma potência que move o Brasil. Nossa empresa está no coração, na espinha dorsal energética do nosso país. Sempre deu grandes e enormes contribuições. Eu vou citar aqui algumas, né? Programa Nuclear Brasileiro, na área de energia, quem começou, quem fez? O Furnas. A eletronuclear, eu até brinco, né, com o pessoal da eletronuclear, os colegas, falam que a eletronuclear é um spin-off de Furnas. Então, saiu daqui e virou outra empresa, né? Fomos nós que começamos o programa nuclear, nós ajudamos a construir a maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, fizemos o maior sistema de transmissão em corrente contínua e alternada do mundo, que é o sistema de Itaipu, e depois agora ajudamos a desenvolver os que estão trazendo a energia do norte. Nós ajudamos a desenvolver grandes usinas de baixa queda, que são as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio, geral, desenvolvimento tecnológico muito grande. A empresa que sempre deu enormes respostas a grandes desafios do nosso país. É uma potência que a gente tem que preservar, cada qual no seu papel, e eu aceito com muita gratidão, com muita honra e muita humildade o trabalho que a gente tem para fazer hoje. O nosso dever é ajudar a perpetuar essa história de sucesso. Maravilha. E uma característica do funcionário de Furnas, assim, que você identifica, né? Então, por exemplo, se você fosse completar a frase, né? O funcionário de Furnas é... Muito orgulhoso da empresa que trabalha. É uma característica marcante. Todas as pessoas têm uma identidade com a empresa, né? Não só pelo tamanho do negócio, pelas respostas que a empresa traz, mas pela própria estrutura, a logística, né? As pessoas se envolvem, vêm aqui para passar uma vida, ainda tem muita gente assim, né? E as pessoas têm muito orgulho de trabalhar aqui, valorizam muito a empresa, valorizam muito. Maravilha. Você sabe que a próxima, não a próxima, né? Ia ser a próxima, mas a gente, pelo contexto, a gente vai mandar lá pro outubro, né? Halloween. Porque a gente percebeu que tem, a gente foi vendo na boca pequena aí que tem muitas histórias de fantasma, ET, dos funcionários de Furnas, porque é do Brasil inteiro, né? Você já ouviu alguma coisa, já ouviu falar de alguma coisa, de uma história extraordinária em Furnas? O que você chama de história extraordinária? Coisa desse tipo? Metafísico? É, assombração, ET, vozes, passos no corredor. Ah, não. No meu caso, o que acontece? Como eu sempre fui ligado a uma área muito analítica da empresa, né? A área ligada à ciência, né? Então, tudo que é tabu que aparece, a gente olhava como uma oportunidade de destrinchar. Está tendo um barulho? Vamos ver que barulho é esse, né? É o pessoal curioso, né? Cheio de professor Pardal. Então, assim, isso é comum, sempre trazia. Em obra, por exemplo, oh, não vai em tal lugar não, que tem uma energia ruim, tem uma assombração lá. Não tem assombração nada, vamos lá ver o que tem lá. Aí vai ver algum material que está tendo alguma reação química, coisa do tipo, né? O pessoal do laboratório sempre era acionado para ver esses fenômenos atípicos, né? Pessoal curioso, analítico, né? Então, sempre teve uma história aqui e acolá para uma empresa grande, cheia de empregados, como a gente tem, né? E, enfim, e a gente escuta, mas acaba que nenhuma marca, porque tudo que chegou a gente foi usando ciência, investigação, teste para Mas desmistificar, né? você já viveu isso? Ah, Descreve aí pra gente aí uma situação. sempre parecia. Teve uma época lá na usina de Serra da Mesa que o pessoal reclamava na determinada parte construtiva que tinha uns barulhos diferentes lá quando não tinha ninguém, né? Assombração e tal. E a usina de Serra da Mesa tem uma característica. O Rio Tocantins ele está no meio de duas cadeias de montanha e essas duas montanhas são de rocha pura, gneiss, material de alta resistência. Então, o que acontece? A casa de força é toda escavada na pedra. A gente não teve que concretar, você cavou a pedra e colocou tudo lá dentro. Então, é tudo túnel, né?
Então, o pessoal ficava encucado naquela hora de entrar no buracão lá para fazer obra, né? E o que a gente foi ver é que tinha uma reação química nos materiais lá, né, que estava criando expansão das estruturas de concreto e dava barulho de noite, começava a estralar. Ah, não é assombração não, é reação química aqui do elemento tal que está combinando com o outro, está expandindo o concreto. É isso. De vez Muito em quando bom. acontecia. Mas sempre tem umas lendas, né? Eu vi até no YouTube do ET em Marimbondo. Tem, É, tá pessoal cheio de história aí, criativo, viu? pessoal criativo. A gente teve ali na vila residencial da cidade de Tumbiara, eu não sei se você vai lembrar, quando o regime militar do Paraguai foi deposto, o presidente era o Alfredo Stroessner, né? Ele saiu fugido do Paraguai e veio para o Brasil, ficou aonde? Na casa de visita da Vila Residencial de Furnas, em Itumbiara. E morreu por lá, né? E o pessoal falava que tinha a assombração do Stroessner ficava rondando pela área lá. Gente, não, mas essas histórias são interessantes. Me fala uma coisa, como que você imagina Furnas daqui a 20 anos? Boa pergunta. Eu imagino uma empresa com operações totalmente diferentes, baseada em conhecimento, tecnologia e provedora de solução em energia. Não necessariamente fornecedora de energia, mas provedoras de solução em energia que envolve não só a venda de energia, que tende a ser um negócio de menor valor agregado, mas soluções energéticas para grandes desafios aí, né? Consultoria, desenvolvedora de novos produtos energéticos, né? A gente tem capacidade para isso. É assim que eu vejo a empresa. Até porque, se a gente não fizer coisa semelhante, a gente vai ser muito menos relevante do que estamos hoje. Porque assim caminha o setor de energia, né? Há uma convergência, né? Por tradição e por histórico, somos encarados como a indústria da eletricidade. E a gente tem que fazer a migração para além do lado industrial, para também sermos uma empresa de serviços, não em eletricidade, mas em energia. É assim que eu vejo a nossa empresa. E Perfeito. de atuação Desculpa. nacional e internacional. Perfeito. E o que Furnas vai deixar como legado para as próximas gerações? Nosso legado? Bom, nós temos alguns legados, né? Talvez o legado marcante que a gente possa dizer hoje é uma infraestrutura na espinha dorsal do setor de energia do Brasil que garante confiabilidade no fornecimento de energia para todo o país. O sistema de energia que capta um rol de usinas aí que está no centro de carga do país, Minas, São Paulo, Rio, Goiás, além do sistema de transmissão de Itaipu se ramificando, né, e distribuindo para o grande centro de carga, são sistemas que nós operamos, que nós implantamos e que dão segurança energética para o nosso país. Então, tem esse primeiro legado, que é o legado da infraestrutura de alto poder, de alto valor econômico. Além desse legado, eu diria o legado da empresa cidadã. Sempre foi uma empresa preocupada com as comunidades de entorno, preocupada com as pessoas, de grande responsabilidade social, ciente de que faz uma atividade que é de inerente impacto, né? Seja por uma questão econômica, seja pela própria questão física, né? De não tem como você construir nenhum grande empreendimento sem impactar de alguma forma, né? Social e ambientalmente. O esforço sempre foi de fazer com que o balanço do impacto seja sempre muito mais positivo, né? E isso marca a história de responsabilidade social da empresa, de uma empresa que sempre teve empenho e paixão em contribuir para o desenvolvimento e crescimento do país. Eu acho que esse é o maior legado da empresa, né? Uma infraestrutura construída e um legado de devoção e dedicação para o crescimento e desenvolvimento do país. Maravilha. O que você achou de dar a sua entrevista de história de vida? É muito legal, agradeço muito aí a oportunidade, né?
A gente está sempre tão preocupado, tão antenado e dedicado a olhar para o futuro, as missões que a gente tem, que às vezes a gente não para fazer um balanço do histórico, né? E esse olhar para a caminhada que a gente fez, para os degraus de construção, de edificação de uma carreira, de um profissional, é sempre bom, né? E é bom para a gente reconhecer todas as oportunidades que a gente tem, agradecer sempre as parcerias, aos contatos que a gente fez. A vida da gente é feita de relacionamentos, né? É feita de relações que a gente vai construir ao longo da vida. E poder ter trabalhado e estar trabalhando nessa grande empresa é um privilégio, porque a gente sempre consegue contactar e se conectar com grandes pessoas, né? E isso é um privilégio muito grande. E fazer esse retrospecto nos faz lembrar a quantidade de grandes pessoas que a gente pôde conviver ao longo do tempo. Isso é, eu tive de muito orgulho, de muita satisfação. Foi bacana dar essa entrevista, fazer esse flashback aí, esse retrospecto. Agradeço muito a você, Danilo, ao pessoal nosso de suporte que nos ajudou, nos orientou. Eu agradeço ao Museu da Pessoa. Né? Uma alegria poder fazer parte desse projeto, uma grande honra. Maravilha. Então vamos finalizar em nome de Furnas, do Museu da Pessoa. Ricardo, muito obrigado, viu, por participar, por dar né, 2 dias aqui, né, do seu tempo, que eu imagino que está uma loucura, mas muito Animado, obrigado, viu? Tá animada, né? Muito obrigado, viu? imagina. O prazer é todo meu. Eu que agradeço, viu? Desejo aí sucesso, a continuidade desse projeto tão bacana de vocês aí do Museu da Ah, Pessoa. que legal.